Fala, aluno da JJ, como é que vocês estão? Espero que maravilhosos. A aula de hoje é aquela aula que se você gravar todos os links mentais que nós ensinarmos, você vai acertar e vai ganhar pontinho com certeza na sua prova de residência. A aula de hoje é sobre intoxicações exógenas agudas e crônicas e acidentes com animais peçonhentos. Então, se liga, anota tudo, faz os seus links mentais e solta a vinheta, Fernando! Pessoal, a gente vai começar falando sobre uma das intoxicações exógenas que mais matam no mundo. Nos Estados Unidos, a gente tem dados epidemiológicos muito certinhos sobre isso. É a intoxicação por paracetamol. O pessoal ingere paracetamol como se fosse uma balinha e acaba causando uma intoxicação absurda. Como assim, pessoal? O paracetamol ele faz um acúmulo do chamado NADPQI e acaba fazendo uma hepatite aguda fulminante no paciente, dependendo da dosagem que ele usa. O que você tem que gravar do paracetamol, pessoal? Você tem que gravar isso, que é uma hepatite aguda medicamentosa, que vai fazer um aumento de bilirrubina, vai fazer um aumento de TGP, vai fazer com que você pense no fígado desse paciente, vai alargar o TAP, esse paciente vai ficar ictérico. E qual é o antagonista, o antídoto? É a N-acetilcisteína. Se você usar até 36 horas da intoxicação, provavelmente você ainda vai conseguir reverter alguma coisa. Se na hora o paciente tiver usado uma carga alta de paracetamol sozinho e chegar à emergência em até 30 minutos, você ainda pode tentar fazer um carvão ativado, mas a resposta é menor. Beleza? Então a N-acetilcisteína pode ser utilizada até 36 horas depois, mas aí, depois das primeiras 12 horas, o resultado já é muito questionável, 8 horas, bem questionável esse resultado. Tranquilo? Então, o link que a gente tem que fazer mental é paracetamol, N-acetilcisteína, hepatite aguda fulminante. Vamos para o mapa mental para a gente conectar. Tá lá, ó, paracetamol, antagonista, antídoto, N-acetilcisteína, causa hepatite aguda fulminante, aumento do TAP, bilirrubinas e TGP. Beleza, galera? Então, maravilha, o paciente faz uma icterícia absurda, o fígado desse paciente vira patê. Grava assim que você não vai errar. Toda a fisiopatologia, todo aquele problema, não precisa gravar, não é importante. O que é importante é você saber o que você tem que fazer e como diagnosticar. Para a prova de residência, tá, pessoal? Que aqui é para te ensinar a passar, não é para te ensinar aqueles detalhezinhos não, porque aqueles detalhes são irrelevantes nessa hora. Continuando com os antidepressivos tricíclicos. Quais são esses? Esses são importantes de você gravar para a sua prova, por isso botamos uma bandeirinha amarela neles. Por que eles são importantes? Porque são muito utilizados. A amitriptilina, nortriptilina e imipramina são muito utilizados. O que você precisa saber deles, pessoal? Eles atuam fazendo sintomas anticolinérgicos. Aí que o bicho pega, o pessoal não lembra o que é anticolinérgico. Você vai gravar comigo uma coisa. Quando você sobe uma colina, você fica cansado. Pensa assim, pensa uma colina, que você está subindo uma colina. Quando você chegar lá em cima, você vai comer uma coisa muito gostosa. Só que essa coisa estava infectada e vai te dar diarreia. Então você pensa assim, colinérgicos, salivação, motilidade gastrointestinal aumentada, diarreia, beleza? Conseguiu pensar dessa forma? Bradicardia, porque você já chegou lá em cima, está descansando, em cima da colina. E anticolinérgicos, pessoal, anticolinérgicos já é o oposto. Midríase, quer dizer, o olho fica pupila dilatadona, taquicardia, boca seca. Então, se eu tenho um paciente que ele tem algum problema cardiovascular e eu dou tricíclico, opa, tem que ficar de olho nisso, porque ele pode fazer um monte de alterações cardiovasculares. O que eu tenho que saber do tricíclico, pessoal? Vem para o mapa mental comigo, vamos lá. Sintomas anticolinérgicos. Botei até convulsões e coma para você prestar atenção no grau da gravidade que é essa intoxicação, tá bom? Além disso, cardíacos, edema agudo, taquiarritmias e bradicardia, mas o principal, esse paciente ele pode dar crise convulsiva. Você não vai usar fenitoína para esse paciente, tá bom? Na maioria das vezes, essa crise convulsiva é ou por distúrbio hidroeletrolítico desse paciente ou por esses sintomas anticolinérgicos. Pelo distúrbio hidroeletrolítico, qual a principal droga a ser utilizada para tentar ajeitar o quadro desse paciente? É o bicarbonato de sódio. Por que o bicarbonato? Pessoal, esse paciente que usa tricíclico, o tricíclico ele tende a fazer com que o pH desça. O pH fica muito ácido e esse paciente tem problemas por causa dessa acidemia. Então, qual é o objetivo quando você pega um paciente com intoxicação por tricíclico? É você jogar para cima esse pH até acima de 7,5 ali, 7,55. Por quê? Você vai tirar esses riscos da acidemia.
os riscos cardiovasculares da acidemia, e você faz até com que o tricíclico se ligue à albumina e possa não ter atividade. Então é importante que você saiba que o bicarbonato de sódio pode ser utilizado. Link mental, tricíclicos, bicarbonato de sódio, aumento do pH. Beleza? Sintomas anticolinéticos, que são o que você vai olhar quando o paciente estiver intoxicado. Por exemplo, tem uma questão da USP bem interessante, que é falando um paciente que ele vai estar taquicárdico, ele vai estar midriático, ele vai chegar na emergência para você. Na opção A vai estar lá, tricíclico, e na opção B vai estar cocaína. Pessoal, ferrou, né? E aí, cocaína não é, cocaína não é? Cocaína é um simpático mimético, vou falar mais dele mais pra frente. Mas dá uma sudorese profusa. O tricíclico não, o paciente fica quente, mas ele não faz uma sudorese por causa desse estímulo da antiacetilcolina, entendeu? Anticolinérgico. Se você tem esse efeito, o paciente fica com a pele seca. Isso é o diagnóstico diferencial dessa questão, e essa questão você mataria por esse detalhe. Então, um detalhe que eu peço que vocês prestem atenção. Maravilha? E se eu te perguntasse outra coisa? Qual é uma das drogas mais utilizadas atualmente? Você pega lá todo paciente velhinho, você vai ver que tem um Rivotril jogado ali. Rivotril. Ou tem benzodiazepínico nos velhinhos. Pensa nisso. Então, você acha que intoxicação por benzodiazepínico é um negócio raro? Obviamente não. Então, você tem que conhecer essa intoxicação por benzodiazepínico. O que o benzodiazepínico faz, pessoal? Pensa comigo. Ele vai fazer um rebaixamento. Ele não tem como fazer o paciente entrar em coma, porque ele vai gastando ali os receptores GABA. Ele facilita com que GABA se conecte. Ele é um GABAérgico, vamos dizer assim. Ele se liga lá em GABA. Vai se ligando em GABA. Só que os receptores são limitados. Então, se você não fizer... Gastou os receptores e ele não está usando nenhuma droga depressora do sistema nervoso central em concomitância junto, esse paciente vai ficar deitado ali, você vai hidratar esse paciente, vai estabilizar sinais vitais, vai manter ele sob vigilância, mas não vai precisar fazer nada. Mas se você pega um paciente que ele usou álcool e benzodiazepínico em grande quantidade, aí são duas drogas depressoras do sistema nervoso central, podem causar até depressão respiratória, uma depressão do sensório. E o mesmo vovô que usa benzodiazepínico, às vezes tem uma insuficiência cardíaca congestiva, e o vovô usa digoxina, usa digitálicos, né? Ou então até no CTI você vê deslanosídeo C, que também é um digitálico. Esse vovô, ele usa esse digitálico para quê? Como antiarrítmico. Mas ele pode intoxicar, ele pode errar a dosagem, ele pode ter Alzheimer, tomou, esqueceu que tomou e tomar de novo. Então, o que você tem que saber nesse paciente com digoxina? O marcador clássico é uma depressão pós-segmento ST em formato de colher de pedreiro no eletrocardiograma. Verificou isso, ou o paciente fazendo taquiarritmia, ou às vezes até um ritmo juncional, uma bradicardia. Preste atenção nisso. Esse paciente faz uso de digitálico. Se ele faz uso de digitálico, existe esse risco dele estar com uma intoxicação por digitálico. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar um anticorpo antidigoxina, anti a porção FAB da digoxina. Então, link mental, digoxina, anticorpo, antidigoxina. Tá bom? Esse é o link que você tem que fazer para sua prova. Partindo para o outro extremo, a gente veio do vovô, a gente vai para o jovenzinho agora. Jovenzinho de balada, night, tá lá com os amigos, pá, e usa droga. Pessoal, nessas drogas, quais vocês têm que saber para a prova de residência? Maconha, você acha que vai cair na prova de residência? Maconha causa tanto problema assim? Muito raro, pessoal. Se cair, vai cair em psiquiatria ou numa prova ali de preventiva, um jovem que está mudando o comportamento, para você ficar de olho, chamar o jovem para conversar. Mas na maioria das vezes, o que cai na prova de residência é a cocaína. O êxtase, MDMA, crack também cai, mas a cocaína cai muito. O que você tem que saber de cocaína? Ela é um simpático mimético, então ela funciona como se fosse um estímulo simpático. Você fica taquicárdico, você fica midriático, você fica hipertérmico, preste atenção nesse detalhe, hipertérmico, as provas de residência falam bastante disso, paciente com temperatura acima de 40, às vezes acima de 41,5, temperaturas absurdas, por uso de cocaína. O paciente fica extremamente agitado e após a cocaína ele tem um blues do uso da cocaína, que é aquela distimia, aquele fase depressiva após o up da cocaína. Qual é a parada da cocaína, pessoal, que vocês têm que saber? Nunca, repito, nunca, escreva comigo, nunca, sublinha, assina, bota uma seta, nunca faça beta-bloqueador para esse paciente. Por quê? Porque você vai aumentar o estímulo alfa e esse paciente vai fazer um pico hipertensivo refratário, você não vai ter como segurar esse paciente. Você vai matar o paciente. Então, nunca faça beta-bloqueador. O que você vai fazer para esse paciente? Benzodiazepínico. Então, cocaína é você fazer todo o controle dos sinais vitais. Pessoal, intoxicação é controle dos sinais vitais até que se prova o contrário.
Tem que fazer um bom controle de sinais vitais. Depois, caso grave, você pode usar mão do benzodiazepínico e não deu, está muito grave o paciente, eu posso fazer a fentolamina, que é um alfa-bloqueador. Então eu bloqueio o alfa e eu consigo controlar a sintomatologia desse paciente. Controlando a sintomatologia desse paciente, eu evito o risco que é qual? Link mental para a prova de residência. Cocaína igual infarto agudo do miocárdio em jovem. Na prova de residência tem que ficar de olho nisso, pessoal. Jovem que infarta muito cedo, faz taquiarritmia, chega na emergência desse jeito que a gente falou, pensa em cocaína. Tem que ter esse link mental, você tem que pensar nisso. E o outro link mental é nunca fazer beta-bloqueador na cocaína, porque o paciente vai chegar taquicático e vai pensar assim, vou fazer um beta-bloqueadorzinho. Não vai dar certo, tá bom? E como eu diferencio o êxtase da cocaína? Tem uma história muito interessante. Teve uma rave no interior de São Paulo, essa história acabou chegando pra gente, né? Que o pessoal acabou a água da rave, o pessoal bebeu água da privada, pessoal. Por que eles fizeram isso? Porque o êxtase, ele gera uma polidipsia psicogênica, dá vontade de beber água. Repara que naquelas festinhas de rave, sempre tem alguém com a garrafinha d'água na mão, a galera tá sempre com a garrafinha d'água na mão. Por quê? Essa polidipsia vai beber muita água, bebe muita água. Então, quando você tem na questão a opção de ser cocaína ou MDMA, eu não sei se na prática do uso isso é tão diferente, mas na prática médica, na clínica, na emergência, a diferença que você vai ter na sua questão é o fato do MDMA causar uma hiponatremia, porque esse paciente ele bebe tanta água, que o sódio cai. Beleza? Então você viu um paciente com uma clínica de cocaína, mas ele tá com sódio baixo, pessoal, liga o termômetro, pensa em MDMA, êxtase, que você não vai errar a questão. Esse é o link mental que você tem que ter com o êxtase e MDMA, é o fato do paciente ter hiponatremia. E se esse paciente usou uma droga, chegou na sua emergência e está mó tempão naquele surto. Está mó tempão naquele surto. O que você vai perguntar para ele? Usou LSD? Por quê, pessoal? O link mental que vocês têm que fazer com o LSD é semelhante à cocaína, mas com um quadro alucinatório, psicótico, que dura mais tempo. Tem umas 18 horas, pode durar 18 horas. Tem gente que diz que dura semanas, mas na prova de residência, na prática ali do livro, 18 horas. Então você tem que conhecer um paciente que ele ficou super agitado, está tendo muita alucinação e essa psicose não melhora. Pensa em LSD para esse paciente que você não vai errar. Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, ó, efeitos adrenérgicos semelhantes à cocaína, alucinações visuais, labilidade do humor, pânico. Vocês vão ver, é bem comum um paciente com LSD falar assim, o dragão vai me pegar, o urso está entrando na sala. Ele tem umas alucinações visuais agressivas. Ele simula um pânico, ele fica desesperado. É interessante isso, você marcadamente conhecer esse ponto para a vida prática. Para a residência não foi eu que falei. Vamos embora. Pode permanecer por 18 horas. E na intoxicação aguda eu posso usar benzodiazepínicos. E se o paciente não melhorou ou tem sintomas psicóticos muito fortes, eu posso usar a mão do antipsicótico típico, que é o Aldol, o haloperidol, que a gente já conhece das provas de residência, já conhece da prática clínica. No mapa mental, eu botei duas bandeirinhas vermelhas que são muito importantes para você gravar. Por quê? Porque a clínica é muito parecida ou exatamente igual. Na verdade, a clínica é igual e na prova vão tentar te enrolar. Mas ninguém vai botar o diagnóstico diferencial entre carbamato e organofosforado. Por quê, pessoal? A não ser que seja uma questão de fisiopatologia. Mas por que eles não vão cobrar? Porque os dois fazem a mesma clínica. A mesma clínica. A única diferença está no mapa mental. Vem comigo, o mapa mental está lá, ó. Organofosforados inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase. O que você tem que fazer para esse paciente, pessoal? Você não tem nada para fazer para esse paciente. É desesperador. Você vai tentar tudo que você puder, vai dar aquele negócio, suporte clínico, você vai fazer atropina, você vai fazer pralidoxima e esse paciente vai ter aquela dificuldade, porque o que acontece? Ele acaba por inibir a acetilcolinesterase. O que a acetilcolinesterase faz? Ela quebra a acetilcolina da sinapse e chama novas acetilcolinas para se fixar. Se você inibe a acetilcolinesterase, a acetilcolina se fixa ali, meu amigo, e acabou. Ela está fixada. Então você tem sintomas colinérgicos muito fortes. Lembra do início da aula? Colina, chega lá em cima da colina. Você comeu uma coisa muito gostosa, descansou e aí a coisa não estava tão boa, teve uma diarreia. Como assim? Você vai ter miose, esse paciente descansou, o olho fechou. Miose, a pupila fecha. Bradicardia,
Esse paciente vai ter salivação, broncorreia, espasmo brônquico. Esse paciente vai ter um aumento da peristalse intestinal. Esse paciente vai ter diarreia grave. Então, o paciente tem uma síndrome colinérgica e não uma síndrome anticolinérgica. Então, a síndrome desses que a gente está falando, dos carbamatos, dos organos fosforados, é uma síndrome colinérgica. Tá bom? Tá ótimo. Como é que é uma síndrome colinérgica, Felipe? Depende dos receptores. Podem ser muscarínicos ou nicotínicos. Mas eu botei no mapa mental de vocês. O que vocês têm que saber disso? Olhou o jeitão, a síndrome colinérgica na prova, pensar em carbamato organofosforado e saber que o que você vai usar é atropina ou pralidoximina. Vem para o mapa mental comigo, vamos lá. Organofosforados inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, enquanto os carbamatos inibem reversivelmente a acetilcolinesterase. Ambos têm lá, ó, antídoto pralidoxima e atropina. Nas provas vocês vão ver que a atropina é mais cobrado, então você tem que conhecer esse link mental com a atropina. E qual é a clínica apresentada por esse paciente? É a seguinte, lá ó, muscarínicas eu botei a bandeirinha amarela porque é a que cai na prova de residência. As nicotínicas são raras na prova de residência, tá? Muscarínicas, tá lá, salivação, lacrimejamento, miose, sudorese, vômitos, incontinência fecal e urinária, broncorreia, broncoespasmos e bradicardia. Então esse paciente pensa assim, tudo que é líquido sai. Urina sai, fezes líquidas saem, saliva sai, lágrima sai. Então na síndrome colinérgica muscarínica tudo sai. Todo líquido sai. Beleza? Ficou um jeito mais fácil de gravar. Tentei dar um gol de mão para vocês aí. E tem a nicotínica, que está no mapa mental também. Você pode ver taquicardia, midríase, hipertensão, delírio, coma, convulsões, fraqueza muscular e fasciculações. Para esse paciente, o que você tem que conhecer? A clínica da muscarínica. Então, o receptor muscarínico é quem você tem que conhecer. E verificar esse link mental direto com atropina e pralidoxina. Beleza? Essas foram as intoxicações agudas. Ah, calma. Vamos falar também de opioides. Vem para o mapa mental comigo. Quando você pensa em opioides, você pensa o quê? Morfina para o paciente. O que ele faz? Ele apaga. Corta a dor. Então, esse paciente, o que ele vai ter? Rebaixamento de consciência. Esse paciente ele vai ter uma diminuição da peristalse. Lembra disso? A mão que prescreve morfina é a mão que prescreve laxante, que morfina sempre faz com que o paciente fique constipado. Então, o paciente vai ter uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Esse paciente vai ter um rebaixamento de consciência, conforme eu já falei anteriormente. Esse paciente ele vai ter também uma não sensibilidade à dor. Se você arranca o dedo, o paciente não sente nada. Então, esse paciente, estímulo doloroso com ele, não é nada. Então, na prova de residência, quando você chega um paciente que pode ser uma intoxicação por opioide, essa questão da dor vai estar marcada, ou a questão do abuso de drogas. Quem é a droga que a gente usa para tirar o paciente que está viciado em opioide? Metadona. Isso é questão, assim, bate pronto. Então, estou passando para você esse detalhe. A gente começa o uso da metadona para tirar o vício em opioide. Mas o paciente que está intoxicado por opioides, o que ele faz? Gravou comigo? Rebaixamento de consciência, diminuição da motilidade gastrointestinal e não sensibilidade à dor. Na sua questão vai estar lá, não sensibilidade à dor ou algo parecido com isso. Nesse momento você tem que se ligar numa coisa. O pessoal confunde muito o antagonista, o antídoto para o benzodiazepínico e para os opioides. Tá? Então, o que eu faço para gravar? Eu gravo o seguinte, naloxonopioide, um nome só, naloxonopioide. Por quê? Naloxona é para opioide. E para benzodiazepínico? É o flumazenil. Então, flumazenil, benzodiazepínico. Naloxonioide. E de intoxicações crônicas? O que você tem que saber? Eu recomendo que você saiba duas. Vão ter algumas metais pesados em questões, principalmente Unicamp, USP e Ribeirão gostam muito de detalhes específicos. Então, eu recomendo que você faça as questões caso você queira alguma delas. Mas o que você tem que saber no geral? Você tem que saber benzeno e chumbo, tá? Ah, mercúrio, manganês faz um parkinsonismo, legal, mas benzeno, chumbo e fazer muita questão desse tema, principalmente USP, Ribeirão e Unicamp. O que o benzeno tem, pessoal? Benzeno tem um paciente que trabalhou na construção civil, benzeno tem gente que teve contato com PVC,
com coisas que tem benzeno. E o que esse paciente faz? Ele faz uma anemia absurdamente grave. Ele faz aplasia de medula. O benzeno faz aplasia de medula e a prova de residência cobra isso de você. E no chumbo, o que você pode ter? Uma anemia normo-normo, as linhas de Burton e sintomas neurológicos. Pessoal, metal pesado adora o sistema nervoso central. Todos eles, você pega aí chumbo, manganês, cobre, até se não for metal, esses metais pesados, eles adoram o sistema nervoso central. Então, todos esses pacientes podem ter alguma coisa neurológica. Só que na maioria das vezes não é algo específico, é algo meio inespecífico, meio nem lá nem cá. Tirando o manganês, por exemplo, causar um parkinsonismo específico, tem casos e casos, né? Chumbo e etc. Mas cobre, etc., quer dizer, mas o chumbo, ele é meio inespecífico. O que você vai fazer? O paciente ele tem uma exposição de risco, ele tem algo que possa me chamar a atenção, exposição ocupacional, ou muita gente na região dele está tendo as mesmas coisas, eu começo a prestar atenção nisso e eu vou pedir uma dosagem sérica de chumbo desse paciente. Dosagem de chumbo no sangue mesmo, pessoal. Se o sangue estiver com a dosagem de chumbo alta, você já sabe que esse paciente pode estar sofrendo disso. Não é verdade? Plumbismo é o nome. Espero que vocês tenham entendido os links mentais para a parte de intoxicações agudas e crônicas para a prova de residência. Recomendo que façam muitas questões disso. Agora a gente vai falar sobre acidentes com animais peçonhentos. Presta bastante atenção. Por quê? Você tem 4 tipos de cobra que são venenosas no Brasil. Você tem 3 tipos de aranha, sendo que uma dessas aranhas eu não vou nem colocar que é a viúva negra, que ela não cai na prova de residência. E você tem um escorpião que causa problema. Tá? Amarelo, marrom, etc. Escorpião. Pensa em escorpionismo numa coisa só, para você não errar. Não confunda a sua cabeça. Se é o... Não confunda, tá? Escorpião, escorpião. Escorpião venenoso vai dar problema, tá bom? Vamos para as cobras. Quais são os 4 tipos de acidente ofídico? Na verdade não são cobras, né? Agora o termo certo são serpentes. Os 4 tipos de serpentes que causam problema no Brasil. Você tem Botrops, que é a jararaca-sul, muito comum na região sudeste. Na verdade, é o acidente mais comum no Brasil. O acidente ofídico mais comum no Brasil é o botrópico. Então, é um que você tem que saber na ponta da língua, porque sempre cai na residência. Se cair um acidente ofídico, a chance dele ser botrópico é muito grande. O acidente crotálico, que é pela cascavel. O acidente elapídico, que é pela micrurus, aquela cobrinha coral verdadeira que não dá bote, que pica no dedinho da mão, no dedinho do pé. Legal? E você tem o laquético, que é da surucucu pico de jaca ou da surucucu, que é outra cobra. O que você vai saber de cada um? Marcadamente, cada um tem um tipo de ação que você tem que conhecer. E esse tipo de ação é que vai fazer o diagnóstico diferencial do caso clínico para a sua prova. Então, começando, se você tem um acidente botrópico, que é o mais comum no Brasil, você vai olhar nosso mapa mental. Mas, basicamente, você tem ação miotóxica, proteolítica e de hemorragia, o efeito hemorrágico. Então, esse paciente, o que vai acontecer? Ele vai desnaturar as proteínas ali da região, vai gerar um grande problema ali na região. As plaquetas vão se fixar na região, vão causar trombos, vão causar coisas ali naquela região para tentar proteger dessa lesão proteolítica e aí vai causar hemorragia. Por quê? Porque as plaquetas estão sendo consumidas, é como se simulasse uma CIVD, você consegue entender isso? Então, esses pacientes, às vezes, eles ficam com tempo de coagulação. Você pega o sanguinho do paciente que teve acidente, joga no frasquinho lá, tijolo, amarelo, e segura. Às vezes, mais de 10 minutos sem coagular esse sangue. Esse é um acidente considerado grave. Mas vamos olhar o mapa mental para você fazer o link. Vem comigo. Tá lá. Botrops, acidente mais comum no Brasil e que mais causa complicações. Não causa sintomas neurológicos, isso é legal. Isso você tem que saber. Ela não causa sintomas neurológicos. É o mais comum no Brasil e não causa sintomas neurológicos. O que eu posso falar para você? Botrops não causa sintomas neurológicos. O que Botrops faz? Problema local. Vai causar insuficiência renal aguda? Pode causar. Vai causar problemas hemorrágicos? Pode causar. Mas o problema local é muito grande. Esse paciente ele pode ter edema e necrose desde a região da picada, da picadura ali, né, da mordedura, eu não sei como é que é o certo para cobra, não lembro para serpente, mas desde ali da região do acidente até às vezes a raiz do membro. Então, por exemplo, raiz de coxa até tornozelo podem estar lesados, estar com edema ali por causa desse acidente com essa serpente, entendeu? Mas não tem nada neurológico.
Ah, esse paciente vai rebaixar? Se o paciente vai perder o rim, mais para frente, etc., ele vai ter algum problema neurológico? Aí talvez até possa ter, mas não complica a sua vida para a questão da prova de residência. Faz o fácil. Quais são as ações do botrópico? Tá lá, eu já falei para vocês, mas você pode seguir lá: proteolítico, coagulante e hemorrágico. Como eu faço o tratamento disso? Eu vou classificar se é um acidente leve, médio ou grave, mas isso não é importante para a prova de residência. O que é importante é você conhecer o soro botrópico ou botrópico laquético, que é o que você vai usar nesses casos. Então você viu uma clínica, opa, isso é um acidente botrópico, eu vou usar o soro botrópico. Acabou, não complica a sua vida na prova de residência ao falar de serpente. Porque se você quiser complicar, você vai complicar muito. E aí você vai errar a questão boba, tá bom? Depois do botrópico, a gente tem o laquético. O que é importante do laquético? O laquético, a surucucu, ela causa mais sintomas sistêmicos do que o botrópico. Então você tem que começar a ficar de olho. Pô, tá, o cara teve um acidente ali no local e teve mais sintoma sistêmico e teve sintoma neurológico. Opa, será que esse paciente... Calma aí, vamos com calma, vamos olhar. Vem aqui comigo, laquético. Tá lá, ó, surucucu, causa mais sistêmicos que o botrópico. E causa neurológico, ah lá, neurotóxico, pode ser um laquético. O que você tem que saber? O laquético da surucucu, o acidente da surucucu, o acidente laquético, ele causa uma estimulação vagal. Não confunde isso, senão você vai confundir as outras cobras. Uma estimulação vagal. Quando você estimula o vago, o que acontece? Bradicardia, diarreia. Então esse paciente ele vai ter isso. Bradicardia, diarreia, miose, rebaixamento de consciência. Ele pode ter isso. Mas sintomas locais, você pode pensar na possibilidade do acidente laquético. Vem comigo. Tá lá, ó. Ações: proteolítica, neurotóxica, estimulação vagal, coagulante e hemorrágica. O soro antibotrópico laquético é o que você vai utilizar. Como eu não vou confundir o crotálico, que é o da cascavel, com o laquético, que é da surucucu? Muito simples. O da surucucu, ele causa uma estimulação vagal. Mas o crotálico, ele inibe a liberação de acetilcolina na fenda pré-sináptica. Então o que acontece? Ele inibe a contração muscular nesse paciente. Então o paciente faz uma facies miastênica. Então o paciente ter uma facies miastênica, mais uma ação local grave, que até pareça a da botrópis. A da botrópis, eu tenho que conectar as duas coisas e pensar no acidente crotálico, que é o acidente mais grave entre as serpentes brasileiras. Então, como eu diferencio? O crotálico apresenta uma ação como se fosse miastênica. Eu diminuo a acetilcolina na sinapse, porque eu inibo a liberação pré-sináptica e eu faço com que esse paciente não consiga contrair. Legal? É uma simulação da miastenia graves, vamos dizer assim, né? Simula. Já laquético, surucucu, pico de jaca, é uma estimulação vagal. Beleza? Beleza. É neurológico, miastênico, tem dois tipos possíveis de serpentes. Agora vai ficar mais fácil. Então o que eu fiz? Eu dividi só por neurológico. Neurológico, tá? Vem comigo para você não errar. Botrópis faz neurológico? Não faz. Então sai daqui, garota. Laquético, estimulação vagal. Elapídico e crotálico, os dois fazem face miastênica. Só que tem um detalhe, pessoal. O elapídico, que é o da cobra coral, ele só faz isso. Depressão respiratória, o paciente não consegue nem respirar. Mas ele só faz isso, não tem um sintoma local tão forte quanto o crotálico. Então, se você tem no crotálico, se você tem um acidente que tem muita ação local, muita lesão local, mais isso, é crotálico. E se você tem um acidente que é só isso, só esse miastênico, ali, pequenininho, é o elapídico, é o da cobra coral verdadeira. Beleza? Não vai errar? Não vai confundir? Então eu vou ler o mapa mental para você. Vem comigo. Tá lá, ó. Laquética, a gente já viu neurotóxica, estimulação vagal, coagulante hemorrágica, soro antibotrópico laquético. Cascavel, acidente crotálico. Ações: neurotóxica, miotóxica e coagulante. Essa neurotóxica é exatamente igual a miastenia graves. É exatamente igual a do elapídico, da cobra coral. Mas tem lá miotóxico e coagulante. Então é diferente. Qual soro que eu uso? O soro anticrotálico, anticascavel. Ela é tão grave que ela tem um sorinho específico dela, tá? E elapídico, tá lá, ó.
coral verdadeira. Ações: neurotóxica, inibe a acetilcolina pré e pós-sináptica. Enquanto da cascavel é só pré-sináptica, a da cobra coral é a pré e pós. Então o paciente faz uma insuficiência respiratória, o paciente faz uma queda de pálpebra, né, uma pitose palpebral. Beleza? Seguindo o mapa mental, soro utilizado, soro anti-elapídico. O pessoal também utilizava bastante fisostigmina, neostigmina para esses pacientes. Só que é algo que foi comprovado que não... Sim, só em casos muito específicos você pode utilizar. Para a sua prova, conheça a diferenciação dos casos clínicos dos acidentes com serpentes, dos acidentes ofídicos, e com certeza você vai acertar todas as questões. Porque todas as questões são diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento. Então saiba essas diferenças. Lembra dessa diferença do neurológico, neurotóxico? Você vai ver lá, ó, tem 4 tipos. Botrops, não pega neurológico, não pega, corta. Crotálico e elapídico, cobra coral e cobra cascavel atuam da mesma forma. Simulam miastenia, porque eles inibem a acetilcolina, né? Eles inibem liberar a acetilcolina. E o outro lá, quem é? Laquético, a surucucu pico de jaca. É como se fosse uma estimulação vagal. O que eu tenho que saber de escorpião? Eu tenho que saber que a maioria dos acidentes, a grande maioria dos acidentes, é leve. E quase todos, na verdade, assim, absurdamente grande a proporção, ocorre em meio urbano. Então é um acidente urbano. Não pensa assim, escorpião só vai ter em roça. Não, é urbano, cidade. Beleza? Pra você não fazer essa confusão que às vezes o pessoal faz. Pensa, não, escorpião só vai ter no meio do mato. Urbano, acidente urbano, tá? E o acidente que não é leve, ele é mais comum em crianças pequenas, menores de 10 anos. E esses acidentes são graves. Vamos lá, vem para o mapa mental comigo. Tá lá. Escorpião, acidente mais notificado no Brasil. A maior parte dos acidentes ocorre em meio urbano. Urbano quer dizer da cidade, beleza? Lembra lá do arcadismo, Fugger e Urban, do arcadismo, 1600 bolinha? Por quê? Fugir da cidade, urbano, cidade. Grava isso, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Tá bom, vamos continuar aqui. Quadro clínico, leve, dor, dura até 24 horas, tem parestesias, tem eritema, tem uma sudorese no local. Isso é bem interessante. E o moderado a grave, mais comum em crianças menores de 10 anos, ocorre confusão mental, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmias, edema agudo de pulmão ou choque. Então quer dizer, é muito grave, você tem que saber isso, tá? Que é muito grave. Esse paciente pode ter um aumento de amilase, de CK, de CKMB, uma leucocitose com neutrofilia, até uma hiperglicemia esse paciente pode ter. Mas o mais legal e que eu acho importante que vocês conheçam é, além da hipocalemia e da hiponatremia, o fato de que esse paciente pode apresentar uma onda Q com supradesnivelamento de ST no eletrocardiograma e isso vai sumir 3 dias depois. Isso é muito interessante, é uma causa reversível de supra de ST, esse acidente com o escorpião. E às vezes na sua prova esse detalhe pode ser cobrado. Escorpião dificilmente é cobrado na prova de residência, apesar de ser muito notificado. Então, eu estou te falando para você conhecer sobre isso, porque se cair esse ano, você acerta, tá bom? Agora vamos passar para as aranhas. A aranha marrom é uma aranha bastante comum no Brasil, ela não é uma aranha que ataca, geralmente é uma aranha que ela é esmagada, ela fica em dobrinha de armário, assim. O que é interessante você saber da aranha marrom? 99% dos casos, os sintomas vão ser locais. Uma vez eu atendi uma criancinha, 8 anos de idade, chegou no meu plantão, fazer plantão domingo à noite na emergência, em uma unidade que era referência. Até hoje faço plantão lá, que é uma unidade de referência para acidentes com animais peçonhentos. Ela chegou e falou, eu estava brincando no jardim, pisei alguma coisa que me machucou e eu não sei o que era. Eu falei, gente, será que é a aranha marrom? Vamos dar uma olhada. Quando olhei a lesão, não tinha um aspecto característico, que é uma placa marmórea, que tem áreas esbranquiçadas, áreas com necrose, áreas tudo ali entremeado. Esse paciente tem uma história condizente, provavelmente isso aí foi Loxosceles. Quem é Loxosceles? Vem para o mapa mental comigo, tá lá, ó. Loxosceles, aranha marrom, forma cutânea, 99% dos casos, essa marmórea, tá? Que fica uma área esbranquiçada ali. Forma hemolítica ou cutânea visceral, grave, 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 mas raro, raro, raro. Dificilmente é cobrado na prova de residência, mas você só tem uma ideia de que pode acontecer. E o tratamento? É um soro antiloxocélico ou antiaracnídico. Você pode procurar na sua unidade, por exemplo, na nossa tem antiaracnídico, só que é utilizado em casos muito específicos, porque na maioria das vezes, quando é muito leve o acidente, a gente passa só uma prednisonazinha e esse paciente vai para casa e volta para a gente fazer uma análise daquela lesão 3 dias depois, tá bom?
Para você usar o soro é porque foi um acidente grave. Pensa nisso, porque na prova de residência às vezes eles podem cobrar esse bom senso seu, tá? E para fechar, a gente vai falar da aranha armadeira, chamada até no Brasil e outras regiões do Brasil como macaca, porque ela pula, ela ataca o oponente dela, a vítima está de bobeira, ela pula em cima da vítima, ela como se fosse um vaqueiro, brincadeira, tá pessoal? Ela levanta a parte da frente e ela pode pular mesmo, mas ela arma para a pessoa que está de frente para ela, que está botando-a em risco, por isso ela tem esse nome de armadeira. Mas o nome dela é fonêutria. Como é que é isso? Vem para o mapa mental, vem comigo. Dor no local de início imediato. Picou, doeu, tá? Aranha marrom dói? Dói. Mas assim, picou, doeu, muito mais condizente com a armadeira na sua prova de residência. Além disso, 8% dos casos têm sinais sistêmicos que podem gerar crise convulsiva, taquicardia, arritmias. E o tratamento, o soro antiaracnídico. Vamos finalizar então esse tudão? Vamos lá. Intoxicações agudas. O que você tem que saber? Diagnóstico das intoxicações agudas, tratamento das intoxicações agudas por meio de links mentais. Então, por exemplo, cocaína, não posso fazer beta-bloqueador. Digoxina, anticorpo antidigoxina. Benzodiazepínico, glucagon. Não? Opa, quase caiu, hein? Benzodiazepínico, flumazenil. Opioide, naloxona opioide. Lembra? Naloxona opioide. Aí tem vários outros. Beta-bloqueador, glucagon. Tem vários outros que você vai ter que saber. Então, grava esses links mentais, faz treinamentos rápidos, como se fossem flashcards para você gravar isso. Além disso, outros detalhes que são interessantes que você conheça. Para intoxicações crônicas, esses marcados, aplasia de medula para benzeno, linhas de Burton para chumbo. Entre os acidentes com animais peçonhentos, verificar o diagnóstico diferencial entre as serpentes. Lembrar, eu gravo muito pelo neurológico. Neurológico miastênico, ou é cascavel ou é cobra coral. Cascavel tem lesão na picada, tem uma lesão grave ali. Então, eu diagnostico a diferença entre as duas, né? Laquético é estimulação vagal, a surucucu faz estimulação vagal e o biotrópico não faz nada neurológico. Gravando isso, você vai acertar 90% das questões. Recomendo que você faça muitas questões, principalmente para quem vai fazer Unicamp e USP Ribeirão, porque são duas bancas que adoram cobrar essa questão de intoxicações. Legal, pessoal? Mantenha os estudos, vamos continuar forte, porque o ano está acabando, as provas estão chegando e eu só quero receber e-mail de aprovação de vocês, tá bom? Quem me mandar e-mail falando que errou aquela questão, eu vou chorar. Eu vou chorar em casa, eu vou colocar o Amado Batista e vou chorar numa sexta-feira à noite, tá bom? Então vamos acertar e vamos passar na residência. Um abraço, galera, e continuem forte.